No próximo capítulo da novela Vale Tudo, Luciano cria coragem e surpreende a todos ao pedir Daniela em casamento. Jarbas e Consuelo não hesitam em conceder a bênção, mas a matriarca impõe uma condição rígida. Ameaça não aparecer no altar caso Aldeide ouse dar as caras na cerimônia. O clima entre eles esquenta e os preparativos para a união ficam marcados por tensão e desconfiança. Enquanto isso, Afonso convoca Heleninha para uma conversa delicada. Enfraquecido e tomado pela incerteza do futuro, ele faz a irmã prometer que cuidará de seus filhos se ele não resistir. A emoção toma conta de Heleninha, que tenta disfarçar o desespero diante da vulnerabilidade do irmão. Pouco depois, Afonso encara a própria mãe e revela que um jornalista o alertou sobre um escândalo prestes a vir à tona, colocando o nome da poderosa Odete em risco. Furiosa, a empresária ordena que Mário Sérgio investigue Marco Aurélio e arranque provas de que ele seria o verdadeiro responsável pelas difamações. O bajulador, por sua vez, aceita a missão, mas já calcula como poderá lucrar com a situação. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente de qual cidade você assiste a novela. Paralelamente, Vilma aparece na agência de turismo de Ivan e se oferece para ajudá-lo a alavancar os negócios, insinuando que pode abrir portas para clientes influentes. Ao mesmo tempo, Maria de Fátima trama em silêncio. Promete apoiar Olavo em sua investida para conquistar Celina, desde que receba algo em troca. Mas os planos não param por aí. Esteban flagra Celina e Olavo em clima de cumplicidade e fica atônito diante da cena. Logo depois, Olavo encara Maria de Fátima e a aconselha a esquecer César de uma vez por todas, assegurando que o modelo não voltará para ela. Ferida no orgulho, Fátima engole seco e finge concordar, mas guarda o rancor para usá-lo quando lhe for conveniente. Mário Sérgio provocará a maior intriga na TCA entre Odete e Marco Aurélio e verá o circo pegar fogo. A relação, que já não anda bem entre os empresários, ficará ainda mais abalada e ganhará contornos ainda mais explosivos. Tudo começará com Mário Sérgio instigando Freitas a delatar Marco Aurélio para Odete. O funcionário, cansado de ser humilhado, acabará caindo na lábia do colega e, tomado por um misto de vingança e ambição, passará a registrar documentos comprometedores da mesa de Marco Aurélio. Freitas não terá ideia de que está sendo manipulado, acreditando estar apenas aproveitando uma oportunidade para subir de posição dentro da empresa. Com uma pasta cheia de papéis e cópias de contratos suspeitos, Freitas procurará Odete. A vilã o receberá em seu luxuoso escritório com aquele olhar frio e calculista. Ele entregará tudo o que conseguiu do pilantra, acreditando estar prestando um grande serviço. Odete, satisfeita com a ousadia do funcionário, dará uma boa quantia em dinheiro a ele como recompensa. O rapaz, emocionado, aproveitará para realizar o sonho de comprar uma casa para a mãe, que sempre viveu de aluguel em um bairro humilde. Mas as coisas não ficarão por aí. Em cenas seguintes, Mário Sérgio começará a estranhar o nervosismo de Freitas após Marco Aurélio viajar em lua de mel com Leila. O jovem funcionário andará inquieto pelos corredores da TCA, suando frio, evitando cruzar olhares. Será nesse momento que a desconfiança começará a rondar Mário Sérgio, que tem faro aguçado para intrigas. Ele perceberá que há algo muito maior por trás da suposta colaboração de Freitas com Odete. Enquanto isso, Marco Aurélio, em viagem com Leila, será surpreendido por uma tentativa de crime. Homens mascarados tentarão fazer com que o carro em que ele está sofra um acidente numa estrada deserta. O empresário, esperto e ágil, conseguirá escapar da morte por pouco. O atentado deixará marcas não só físicas, mas principalmente psicológicas. Marco voltará do episódio convicto de que a bilionária está por trás da armação. Ao retornar ao Brasil, furioso, ele baterá de frente com Odete em seu escritório. "Eu sei que foi você, Odete. Só você teria a frieza de mandar me matar", disparará Marco Aurélio, enquanto ela o encara com seu característico desprezo, sem confirmar e nem negar. O clima entre os dois atingirá níveis altíssimos de tensão. Mário Sérgio, sempre de olhos e ouvidos atentos, desconfiará da história. Ele passará a observar Odete de perto e, em determinado momento, flagrará uma conversa reveladora
entre a megera e Freitas. Em tom sussurrado, mas suficientemente claro, os dois falarão sobre o ataque contra Marco Aurélio, mencionando detalhes do pagamento feito aos capangas. O funcionário, aflito, tentará argumentar que não queria se envolver em nada tão grave, enquanto Odete, impiedosa, lembrará que ele já está comprometido até o pescoço. Com sua astúcia, Mário Sérgio fingirá estar apenas passando pelo corredor, mas discretamente acionará a gravação de seu celular. Cada palavra dita será registrada, cada ameaça, cada confissão. Ele terá em mãos a bomba perfeita para jogar no colo de Marco Aurélio. Veremos Mário Sérgio arquitetando com frieza seus próximos passos. Ele não se contentará apenas em desmascarar Freitas. Planejará entregar a cabeça do funcionário de bandeja para Marco Aurélio. Para isso, construirá uma narrativa convincente, alegando que o farsante mentiu ao dizer que conseguiu um empréstimo com o RH da empresa para comprar a casa da mãe dele. Freitas, que acreditava estar seguro com a quantia recebida de Odete, será surpreendido com a notícia de que Marco Aurélio já sabe de tudo. O rapaz entrará em desespero, com medo de perder não apenas o emprego, mas a própria liberdade. Será um jogo de chantagens e ameaças, em que cada personagem tentará se salvar sacrificando o outro. Enquanto isso, Odete seguirá fria como uma estátua, convencida de que pode manipular todos ao seu redor, mas não contará com a sagacidade de Mário Sérgio, que se divertirá em ver os dois lados se digladiando. Para ele, o caos dentro da TCA é sinônimo de poder. Quanto mais os tubarões brigam, mais espaço sobra para os oportunistas como ele. A novela mostrará, então, uma sucessão de encontros secretos, reuniões tensas e diálogos carregados de segundas intenções. Marco Aurélio, obcecado em descobrir a verdade, passará a pressionar Freitas, enquanto Mário Sérgio alimentará ainda mais a desconfiança entre todos. Odete, por sua vez, usará seu dinheiro e sua influência para tentar abafar os boatos, mas a gravação feita por Mário Sérgio estará cada vez mais perto de vir à tona. Nos próximos capítulos veremos Freitas dividido entre a lealdade comprada por Odete e o medo de ser jogado aos leões por Marco Aurélio. Sua vida mudará radicalmente, e a tão sonhada casa comprada para a mãe poderá se transformar no estopim da sua ruína. A tensão crescerá em cada cena. Mário Sérgio sempre à espreita, manipulando. Odete, fria e venenosa, tramando. Marco Aurélio, sedento por vingança. E Freitas cada vez mais acuado, percebendo tarde demais que foi apenas uma peça descartável no tabuleiro da megera. Mário Sérgio observará de longe o desespero de Freitas se multiplicar. O funcionário, que sempre se escondeu atrás de relatórios e planilhas, começará a perder o sono. Passará as noites acordado, olhando para a escritura da casa recém-comprada e se perguntando se aquele sonho logo não se transformará em pesadelo. A mãe, feliz com a conquista, o encherá de orgulho e ao mesmo tempo de culpa. Se eu perder tudo, o que será dela? Pensará ele, enquanto lágrimas discretas molham os papéis. Odete, impiedosa, não aliviará a pressão. Em uma das conversas, ela deixará claro que Freitas não tem saída. Você já me entregou documentos, já me ajudou a financiar o que eu precisava. Se abrir a boca, será cúmplice. E cúmplices vão para a cadeia juntos, meu caro. Freitas tremerá ao ouvir, mas não terá coragem de enfrentá-la. Do outro lado, Marco Aurélio, desconfiado, convocará reuniões cada vez mais tensas na TCA. Ele perceberá que há um vazamento de informações, mas ainda não identificará quem está por trás. O empresário surgirá em cenas sozinho, trancado no escritório, rasgando papéis e socando a mesa, tomado pelo ódio. Eu vou descobrir quem está jogando contra mim. E quando descobrir, não vai sobrar nada, prometerá em voz baixa. É nesse cenário que Mário Sérgio entrará em cena como maestro da discórdia. Com a gravação no bolso, ele se aproximará de Marco Aurélio, com seu jeito bajulador e calculista. Em uma reunião aparentemente banal, deixará escapar. Engraçado, doutor Marco. Tem gente aqui dentro que anda comprando casa nova. E com dinheiro que não veio do salário, não. A provocação cairá como gasolina em fogo. Marco Aurélio exigirá nomes, provas, e Mário Sérgio, fingindo hesitar, dirá que precisa pensar se vale a pena se comprometer.
O clima ficará insuportável. Em outra frente, Leila começará a desconfiar das atitudes do marido após o atentado. Ela o pressionará a contar o que descobriu e ouvirá, horrorizada, quando Marco revelar que acredita que Odete mandou matá-lo. A loira, assustada, tentará convencê-lo a se afastar dos negócios e a proteger a própria vida, mas Marco não aceitará. Para ele, recuar seria dar vitória à rival. Enquanto isso, Mário Sérgio armará o cenário perfeito. Marcará um encontro entre Marco Aurélio e Freitas, com a intenção de soltar a bomba da gravação no momento exato. Ele planejará cada detalhe: o horário, o local reservado dentro da TCA, o clima de emboscada. Para ele, não há prazer maior do que assistir aos poderosos se destruindo mutuamente. No dia marcado, Marco Aurélio chamará Freitas em sua sala. O funcionário entrará pálido, carregando a pasta de sempre como se fosse um escudo. O silêncio será cortado pela voz pesada de Marco. Eu sei de tudo, Freitas. A casa, o dinheiro e até de quem veio o pagamento. Freitas perderá o ar, tentando balbuciar uma explicação. Mas antes que consiga, a porta se abrirá e Mário Sérgio surgirá com um sorriso frio, segurando o celular na mão. Ele se colocará entre os dois, como um diretor pronto para dar início à cena principal. Quer ouvir a verdade, Marco? Pois escute isso. E ao apertar o play, a gravação ecoará pelo escritório. A voz de Odete, firme, ordenando o silêncio, e a de Freitas, nervosa, confessando detalhes do acordo, preencherão o ambiente. Marco Aurélio, estarrecido, fechará os punhos, sentindo o sangue ferver nas veias. Freitas, encolhido, implorará com os olhos para que o colega não termine a exposição. Mas Mário Sérgio não parará. Ele aumentará o volume, saboreando cada segundo da revelação. A cada palavra, a distância entre Odete e Marco Aurélio ficará ainda mais irreversível. César revela sua verdadeira face, grava Odete com suspeitos de crime e vilã acaba em suas mãos. O jogo de poder vai ganhar novos contornos quando o ex-modelo, que até então parecia ser apenas mais um fantoche nas mãos de Odete Reutemann, mostrar que nunca foi tão ingênuo quanto parecia. A ambição de César vai falar mais alto, e ele começará a atrair a confiança da megera. O rapaz passará a revelar seu verdadeiro lado, frio, calculista e disposto a tudo para arrancar proveito dessa relação. O que parecia ser apenas um capricho ou uma estratégia de sobrevivência se transformará em um jogo perigoso de chantagens, espionagem e segredos que podem implodir a TCA de uma vez por todas. De acordo com as tramas que vêm se desenrolando, César ficará intrigado com a forma como Odete reage ao atentado contra Marco Aurélio. Enquanto todos à sua volta demonstram choque, desespero ou, ao menos, uma sombra de compaixão, a bilionária mantém a frieza de sempre, quase como se tivesse esperado pelo golpe contra o próprio genro. Essa postura vai acender o alerta no marido recém-empossado, que passa a desconfiar que a própria esposa possa estar por trás do atentado. César, que sempre viveu entre aparências, perceberá que está diante de uma mulher que também sabe manipular como ninguém. Mas para ele, a diferença é clara. Se Odete manipula por prazer e controle, ele começará a manipular por sobrevivência e, sobretudo, por ambição. Decidido a investigar, César não pensará duas vezes antes de armar um esquema arriscado. Ele passará a gravar, às escondidas, cada movimento suspeito da esposa. Usando pequenos gravadores escondidos em gravatas, relógios e até em taças de cristal, o ex-modelo recolherá conversas comprometedoras da vilã com pessoas que orbitam o submundo empresarial e político. Entre eles, aparecem suspeitos ligados a fraudes fiscais, manipulação de ações e até negociações obscuras envolvendo contratos da TCA. Odete, sempre desconfiada, logo notará que o comportamento do marido está diferente. Ele, que antes parecia um príncipe encantado obediente, começa a fazer perguntas demais, se ausentar em horários improváveis e demonstrar um interesse incomum em reuniões da alta cúpula da empresa. A megera, incomodada, perceberá que o controle que julgava ter pode estar escapando por entre seus dedos. Pouco depois, César terá acesso a uma informação bombástica. Pelo contrato de casamento,
Ele herdará automaticamente 50% do grupo TCA caso Odete venha a morrer. Esse detalhe, que antes parecia apenas uma cláusula protocolar, cai como uma bomba em seu colo. A revelação aumentará ainda mais sua tentação de agir de forma ardilosa. A ideia de se livrar da esposa e se tornar um dos homens mais poderosos do país começa a lhe rondar a mente como uma sombra constante. César passará noites em claro, imaginando cenários, elaborando estratégias e até testando pequenos passos de chantagem para medir até onde pode ir. Em uma das cenas, ele a confronta de forma sutil, insinuando que sabe mais do que deveria. Odete, altiva, reage com sarcasmo, mas pela primeira vez sua expressão de frieza será ameaçada por uma ponta de medo. Mas não será apenas Odete quem perceberá a mudança. Olavo também notará os olhares de cobiça. Sempre perspicaz, o playboy criticará César abertamente, alertando-o de que ninguém manipula Odete sem pagar um preço alto. O embate entre os dois homens criará uma tensão extra dentro da mansão, e o clima ficará cada vez mais insuportável. Olavo acusará César de ser apenas um oportunista, um aproveitador que César, sem perder a pose, responderá com ironia, dizendo que, diferentemente de Olavo, ao menos ele sabe manter Odete satisfeita. Enquanto isso, César continuará a jogar com a esposa, mesclando momentos de carinho e devoção com atitudes dúbias e calculadas. Em cenas intensas, ele aparecerá ao lado de Odete em festas, jantares e reuniões, sempre como um marido impecável, mas ao mesmo tempo mantendo conversas secretas com pessoas que desejam vê-la cair. A cada passo, César se mostrará mais próximo de assumir não apenas uma fatia da fortuna, mas também o papel de manipulador número 1 da trama. Para Odete, será uma experiência inédita sentir-se vigiada e ameaçada dentro do próprio lar. Acostumada a ser a dona do jogo, a rainha do tabuleiro, ela começará a perceber que talvez tenha permitido a entrada de um inimigo disfarçado de aliado. O casamento, que ela acreditava ser apenas uma maneira de controlar César e usá-lo como peça decorativa, pode se transformar em sua maior armadilha. As gravações feitas pelo ex-modelo se acumularão em pastas secretas, guardadas em cofres e pendrives escondidos. A cada novo diálogo registrado, César se aproximará mais de colocar Odete de joelhos. Quando Odete perceber que César está cada vez mais seguro de si, ela reagirá como sabe, com veneno na ponta da língua e um plano na manga. A megera fingirá que ainda o tem nas mãos, preparando armadilhas para testar sua lealdade. Jantares com empresários estratégicos, viagens de negócios improvisadas e até encontros íntimos fora da rotina servirão de isca para descobrir até onde o marido ousa ir. O que ela não imagina é que, em cada um desses momentos, César já terá microfones escondidos, gravando não apenas suas palavras, mas também as de seus cúmplices. A cada revelação, o modelo ganhará mais poder, guardando provas que poderiam levar a vilã à ruína definitiva. Em um dos pontos mais tensos, César finalmente deixará Odete sem saída. Ele a surpreenderá em sua própria mansão, colocando sobre a mesa um pendrive com trechos das gravações. Odete, pela primeira vez, perderá a postura altiva ao ver que o marido conseguiu registrar negociações que poderiam ligá-la a crimes de corrupção, suborno e até a tentativa de eliminar Marco Aurélio. "Você achou que eu era apenas um enfeite ao seu lado, não foi?" dirá César com um sorriso gelado. "Agora quem manda nesse jogo sou eu." Odete tentará reverter a situação, ameaçando, insultando, oferecendo cifras inimagináveis. Mas o olhar de César não deixará dúvidas. Ele está decidido a ir até o fim. Pouco depois, César se mostrará em pleno domínio. Enquanto Odete se contorce de ódio e humilhação, ele começará a usar as provas como moeda de troca. Empresários aliados à bilionária passarão a se aproximar dele, enxergando-o como o verdadeiro herdeiro da situação. A própria TCA, até então controlada pelo punho de ferro de Odete, começará a sentir a influência do ex-modelo, que assumirá reuniões, dará ordens e falará como se já fosse o dono de metade do império. No entanto, mesmo encurralada, Odete não desistirá.
Nos bastidores, a vilã armará para retomar o poder perdido. A cada cena, ficará mais claro que esse duelo entre César e Odete não terminará em simples chantagem, mas em uma guerra de vida ou morte. A guerra silenciosa entre César e Odete atinge seu limite. Na sala principal da mansão, em meio a uma reunião com aliados da TCA, o ex-modelo faz seu movimento final. Coloca para tocar, diante de todos, trechos das gravações secretas que comprovam os crimes da esposa. A cada voz revelada, o silêncio se espalha como um veneno. Olhares de choque, indignação e medo percorrem a sala. Odete, que sempre ditou as regras, se vê encurralada. A máscara da mulher intocável começa a rachar. Ela tenta interromper, grita, ameaça, mas César não recua. O golpe é certeiro. "Está vendo, Odete?" Provoca ele com um olhar gelado. "Agora o império que você construiu com tanto sangue e manipulação está nas minhas mãos." Com os olhos faiscando de ódio, Odete percebe que o marido não era um peão, mas sim um novo rei do tabuleiro. Pela primeira vez, sua autoridade é desafiada não por um inimigo declarado, mas por alguém que ela mesma colocou ao seu lado, dentro de casa, na cama, no coração de sua vida. Enquanto os empresários cochicham, já calculando quem seguirá com César e quem ainda terá coragem de permanecer leal a Odete, a vilã jura em silêncio que não cairá sem lutar. O jogo ainda não terminou, mas agora ela está nas mãos do homem que subestimou. O relacionamento entre André e Aldeide entrará em sua primeira e mais turbulenta fase. O jovem, até então mergulhado em treinos e nos planos de ascensão no hipismo, será surpreendido por uma revelação capaz de virar seu mundo de cabeça para baixo. A descoberta de que a própria namorada era sua patrocinadora secreta cairá como uma bomba. O choque virá acompanhado de uma sensação de traição que André não conseguirá perdoar de imediato. A confiança, base de todo o romance, será abalada de forma quase irreversível. O público verá Aldeide se contorcendo em mentiras cada vez mais elaboradas para sustentar o segredo. Ela inventará contatos fictícios, alegará conhecer investidores interessados em apoiar a carreira do namorado e até chegará a ensaiar explicações frias sobre o dinheiro que misteriosamente chegava até ele. Tudo isso, no entanto, terá prazo de validade. André, desconfiado, começará a unir peças soltas, recibos, movimentações bancárias, conversas interrompidas e olhares nervosos de Aldeide. Até que, em um confronto direto, a verdade virá à tona. Era ela quem sustentava seus treinos, suas viagens e até o cavalo de competição, avaliado em mais de R$ 200 mil. O rapaz reagirá com indignação. Para ele, a atitude de Aldeide não representará apenas um gesto de amor, mas sim uma afronta à sua autonomia. Sentir-se-á humilhado, como se tivesse sido comprado, controlado e mantido como dependente. "Você não confiou em mim, Aldeide. Você preferiu me manipular pelas sombras, como se eu fosse incapaz de conquistar nada sozinho." Disparará, com lágrimas nos olhos e voz embargada. A cena será intensa, marcada por gestos bruscos, olhares carregados e o silêncio pesado de Aldeide, incapaz de se defender diante da dor do amado. Atordoado, André decidirá romper de vez o relacionamento. O jovem fará as malas e voltará para a casa dos pais, abandonando não apenas a namorada, mas também o torneio de hipismo para o qual vinha se preparando havia meses. A decisão soará como um grito de independência, mas também como uma fuga de suas próprias fragilidades. De volta ao lar, encontrará nos braços da mãe, Consuelo, uma sensação de proteção que julgava perdida. A matriarca, que sempre se opôs ao envolvimento do filho com Aldeide, não esconderá a satisfação. Para ela, o término representará uma vitória contra a rival de longa data. "Eu sempre soube que essa ruiva não servia para você, meu filho. Agora você está em casa, de volta onde nunca deveria ter saído", comemorará com um sorriso que mistura alívio e certo gosto de vingança. Mas a crise não parará por aí. O rompimento exporá feridas antigas e abrirá espaço para novas disputas. André, mesmo magoado, não conseguirá apagar da mente a intensidade do amor que sente por Aldeide. Ao mesmo tempo, se verá consumido por dúvidas.
Teria ela agido por egoísmo ou por devoção? A relação que parecia sólida se fragmentará em contradições dolorosas. Enquanto isso, Aldeide mergulhará em desespero. A ruiva, que sempre acreditou estar protegendo André ao esconder sua identidade como patrocinadora, será tomada pelo arrependimento. Sozinha, ela revisitará cada escolha, cada mentira, cada justificativa inventada, e perceberá que, ao tentar salvar o namorado de frustrações, acabou provocando a maior delas. Nos bastidores da hípica, a notícia se espalhará rapidamente. Colegas de André passarão a questionar como ele conseguiu avançar tanto na carreira em tão pouco tempo. Rumores sobre privilégios e favorecimentos ganharão força, comprometendo sua reputação. Ao abandonar o torneio, ele deixará um rastro de especulações, críticas e até inveja. Alguns dirão que sua carreira chegou ao fim antes mesmo de começar. Outros, mais solidários, verão a decisão como um gesto de dignidade. O fato é que o nome de André passará a circular em meio a polêmicas, e a sombra de Aldeide não deixará de acompanhá-lo. Do outro lado, a ruiva terá de lidar com a hostilidade crescente de Consuelo. A mãe de André, agora vitoriosa, passará a humilhar a ex-amiga em público, reforçando que sempre desconfiou de suas intenções. O embate entre as duas mulheres ganhará novos contornos. Consuelo usará cada oportunidade para desestabilizar a rival, enquanto Aldeide tentará, em vão, reconquistar o respeito perdido. As discussões serão acaloradas, cheias de acusações do passado, segredos revelados e feridas expostas. Mesmo com a sensação de ter recuperado sua liberdade, André começará a sentir o peso da solidão. Longe de Aldeide, o rapaz perceberá que sua vida perdeu brilho. As noites passarão a ser marcadas por insônia, lembranças e o eco de palavras não ditas. Em algumas cenas, ele será mostrado olhando para o cavalo de competição, que agora simboliza a ruptura. Um presente caro demais para ser aceito, mas impossível de esquecer. O animal silencioso se tornará a metáfora do fardo que André carrega. O amor por Aldeide e a raiva pela mentira caminham lado a lado em sua mente. A crise amorosa de André e Aldeide não ficará restrita aos corredores da hípica ou às paredes da casa de Consuelo. Nos círculos sociais, a notícia correrá como rastilho de pólvora. Amigos de longa data, conhecidos distantes e até curiosos, começarão a comentar os bastidores do término. Não demorará para jornalistas especializados em esportes e colunas sociais descobrirem que o cavalo comprado por mais de R$ 200 mil tem como financiadora uma figura íntima do cavaleiro. Manchetes insinuarão que André nunca foi um atleta independente, mas apenas um garoto bancado pela namorada rica. Essa exposição pública será devastadora para ele, que sempre buscou reconhecimento por mérito próprio. A hípica, ambiente marcado por rivalidades silenciosas, se transformará em palco de especulações, críticas veladas e até boicotes. Apesar da rejeição, Aldeide se recusará a aceitar o fim. Movida pela paixão e também pelo orgulho, ela tentará reconquistar André a qualquer custo. Mandará cartas, aparecerá de surpresa em treinos, procurará aliados para interceder a seu favor. Cada tentativa, no entanto, resultará em mais atritos. André se mostrará inflexível. Você destruiu a confiança que eu tinha em você. Não adianta tentar apagar o que já foi feito. As lágrimas de Aldeide contrastarão com sua determinação em não perder o amor que acreditava ser definitivo. Consuelo, por outro lado, se sentirá triunfante, mas sua vitória trará um gosto amargo. Ela finalmente terá o filho de volta ao lar, mas perceberá que ele está diferente. Mais frio, mais sombrio, tomado por dúvidas. O jovem que antes sonhava alto agora se mostra retraído, e a mãe, aos poucos, se dará conta de que talvez a felicidade de André não esteja em sua presença, mas justamente ao lado da mulher que tanto despreza. Esse conflito interno começará a corroê-la, embora jamais admita em voz alta. Pressionado por amigos e treinadores, André decidirá retomar sua carreira, mas dessa vez com recursos limitados. Sem o luxo proporcionado por Aldeide, terá que competir com cavalos emprestados
equipamentos antigos e treinos improvisados. Essa nova fase mostrará o quanto ele está disposto a lutar pela própria dignidade, ainda que às custas de sacrifícios dolorosos. Nos bastidores, comentaristas questionarão se ele terá condições de sustentar o nível de competição sem apoio financeiro. Cada queda, cada derrota, será vista como prova de que talvez Aldeide estivesse certa em ajudá-lo. Em uma das cenas mais tensas, André e Aldeide se encontrarão por acaso em um evento da sociedade. O clima será de constrangimento absoluto. Olhares cruzados, palavras contidas, gestos interrompidos. Ele tentando manter a postura firme, ela com o coração na mão. Amigos em comum perceberão a tensão e se dividirão entre aqueles que torcem pela reconciliação e os que acreditam que o rompimento é definitivo. Essa noite marcará o início de uma nova etapa. A guerra silenciosa entre o orgulho e o desejo. O rapaz começará a viver dividido. De um lado, sua convicção de que foi enganado. Do outro, o sentimento avassalador que ainda nutre pela ruiva. Cada lembrança, cada gesto, cada memória do relacionamento o assombrará. André perceberá que amar e confiar são coisas diferentes e que o coração nem sempre acompanha a razão. Esse dilema se tornará seu maior adversário, mais difícil de enfrentar do que qualquer obstáculo nos torneios de hipismo. Os dias passarão e o distanciamento só aumentará o sofrimento. Aldeide, cada vez mais isolada, encontrará dificuldade até em manter sua posição social, já que a rejeição pública afetará sua imagem. André, por sua vez, verá seu desempenho cair e a ausência dela em sua vida se mostrará como uma ferida aberta. O tempo, longe de curar, funcionará como inimigo, corroendo pouco a pouco as esperanças de um reencontro. César cria podcast com Olavo e deslancha. César, que até pouco tempo parecia perdido em meio aos altos e baixos da vida, de luxo ao lado de Odete Reutemann, dará uma guinada surpreendente em sua trajetória. O ex-modelo, acostumado aos holofotes das passarelas e dos eventos glamurosos, perceberá que precisa encontrar uma forma de se reinventar. A ideia virá de uma conversa despretensiosa com Olavo, sempre disposto a dar palpites sobre qualquer assunto. Juntos, os dois vão decidir investir em algo inusitado, um podcast. O projeto, batizado de Pod Parceiro, nascerá da mistura improvável entre a irreverência de Olavo e a vaidade de César. O nome, escolhido de última hora, será motivo de piada entre os dois. Olavo insistirá que soa popular e acessível, enquanto César defenderá que traz um ar moderno e sofisticado. O embate de estilos será justamente o diferencial da atração. No primeiro episódio, ainda gravado de forma improvisada em um estúdio montado na sala do apartamento de César, eles falarão sobre dinheiro, saúde e viagens. César tentará se mostrar um homem culto, comentando sobre investimentos, dicas de bem-estar e suas experiências de viagens ao exterior. Já Olavo não perderá a chance de debochar, dizendo que prefere a saúde de uma boa feijoada e que a melhor viagem é a que não precisa passar pela alfândega. A química entre os dois ficará evidente. César, sempre preocupado com a imagem, se irritará com as provocações, mas saberá rir de si mesmo em alguns momentos. Essa leveza fará com que o episódio piloto viralize nas redes sociais. Memes com frases de Olavo e caras e bocas de César começarão a circular rapidamente, conquistando um público inesperado. Quando Maria de Fátima souber do sucesso repentino, ficará possessa. Acostumada a buscar os holofotes para si, ela não aceitará que César, a quem sempre subestimou, vire assunto na mídia de maneira tão positiva. Ela comentará com César, em tom venenoso: podcast? Agora qualquer um acha que pode ser celebridade. César, provocador, responderá: qualquer um não. Só quem tem carisma, talento e sabe falar para o público. A resposta deixará Fátima engasgada, ainda mais ao ver que até mesmo críticos de mídia elogiarão a dinâmica da dupla. Para ela, será insuportável perceber que, enquanto ela luta por destaque no mundo da moda, César conquista o público com conversas aparentemente banais. Animados com a repercussão inicial, César e Olavo decidirão que precisam de convidados famosos para consolidar o programa.
Eles montarão uma lista com nomes de peso: empresários, influenciadores digitais, artistas e até políticos. No entanto, logo enfrentarão a dura realidade. Ninguém estará disposto a se arriscar no projeto de dois novatos da comunicação. As recusas sucessivas gerarão frustração, principalmente em César, que verá seu orgulho ferido. Já Olavo encarará a situação com ironia, dizendo: "Relaxa, parceiro. Se ninguém quer vir, a gente inventa as histórias e diz que a pessoa desistiu na última hora. É conteúdo do mesmo jeito." Essa fala arrancará risadas, mas também reforçará a diferença de visão entre os dois. Enquanto César quer profissionalismo e prestígio, Olavo se contenta com a comédia e o improviso. Mesmo sem grandes convidados, os episódios seguintes continuarão atraindo o público. A mistura de humor ácido, confissões pessoais e provocações mútuas cairá no gosto popular. César falará de sua experiência como modelo em Paris e Olavo retrucará: "Paris! Eu já fui para Paris, sim. Paris dos Patins, na Zona Norte." A cada edição, bordões surgirão e serão repetidos nas redes sociais. Internautas criarão hashtags como Team César e Team Olavo, transformando o podcast em um verdadeiro fenômeno. Odete Roitman, ao tomar conhecimento do projeto, reagirá com seu tradicional desprezo. Para ela, tudo não passará de uma brincadeira de mau gosto. Em conversa com César, a vilã soltará: "Você acha mesmo que vai ser levado a sério gravando conversinhas com esse palhaço do Olavo?" Mas César não se intimidará. Pela primeira vez, ele mostrará firmeza diante da esposa. "Melhor gravar conversinha que rende público do que viver de intrigas e inimigos, Odete." A fala deixará a megera enfurecida, mas também intrigada. No fundo, Odete perceberá que o marido pode ter encontrado uma forma de conquistar influência por conta própria, sem depender do sobrenome Roitman. Nos bastidores, a parceria também terá seus atritos. Olavo reclamará da tentativa de César de transformar o podcast em algo sério demais, enquanto César acusará Olavo de não ter compromisso com horários e roteiros. As brigas se tornarão frequentes, mas, paradoxalmente, acabarão rendendo ainda mais conteúdo. Em um episódio, eles discutirão ao vivo sobre o tema da semana, e o barraco será justamente o que fará o programa atingir recordes de audiência. Com a popularidade em alta, veículos de comunicação começarão a cobrir o fenômeno Pod Parceiro. Programas de TV exibirão trechos engraçados, colunas de fofoca destacarão as provocações de Olavo, e até jornalistas sérios comentarão sobre a ascensão inesperada de César no mundo digital. Maria de Fátima, mais uma vez, não suportará ver os holofotes se voltarem para o ex. Ela tentará difamar o projeto, espalhando que César e Olavo compraram seguidores e manipulam números de audiência. Mas em vez de derrubar a dupla, a polêmica só aumentará a curiosidade do público. O que começou como uma experiência despretensiosa se transformará em algo maior. César começará a receber convites para participar de eventos e palestras sobre comunicação e imagem pública. Olavo, por sua vez, será chamado para programas de auditório, onde sua língua afiada renderá momentos de humor. Aos poucos, o podcast deixará de ser apenas um passatempo para se tornar uma plataforma de poder e influência, colocando César em uma posição que ninguém imaginava, a de formador de opinião. Quando já estavam quase desistindo da ideia de trazer grandes nomes, César e Olavo receberão uma ligação inesperada. Um ator de novela disposto a participar como primeiro convidado especial. O episódio será um verdadeiro marco, elevando o Pod Parceiro para outro patamar. As perguntas ousadas de Olavo e as tentativas de César de manter um clima elegante acabarão gerando momentos hilários que circularão em cortes pelas redes sociais. O sucesso fará outros famosos reconsiderarem. Logo, eles terão uma lista de espera para participações. Cantores, influencers e até políticos verão no podcast uma vitrine poderosa. César aproveitará cada oportunidade para falar de si, exibir sua nova vida de luxo e se vender como um homem de opinião. Olavo, por outro lado, se tornará o queridinho do povão, sempre com frases afiadas que ecoarão em memes e bordões.
Enquanto isso, a repercussão começará a atingir até os negócios da família Reutemann. Investidores comentarão sobre a popularidade inesperada do marido de Odete e algumas marcas cogitarão associar sua imagem ao programa. A matriarca ficará dividida: desprezar publicamente o projeto ou se aproveitar da influência crescente de César para os interesses da TCA. Marco Aurélio verá nisso uma oportunidade. Ele se aproximará de César com uma proposta: transformar o Pod parceiro em um braço de comunicação do grupo Reutemann. Mas Olavo, desconfiado, alertará: cuidado, parceiro, esses engravatados querem usar a gente para limpar a própria barra. Essa tensão abrirá caminho para um novo embate familiar, colocando César no meio da guerra de egos entre Odete e Marco Aurélio. Maria de Fátima, cada vez mais atormentada pelo brilho de César, tomará uma decisão arriscada. Para sabotar o rapaz, tentará lançar um programa concorrente, mas fracassará ao não conseguir a mesma autenticidade. Em conversa com César, ela tentará humilhá-lo. Você só está fazendo sucesso porque as pessoas gostam de rir da sua cara. César, com um sorriso debochado, devolverá: rir da minha cara ou comigo, tanto faz. No fim das contas, o público é meu. A resposta ecoará como uma vitória pessoal. Pela primeira vez, César se sentirá independente da sombra de Odete e do desprezo de Fátima. Eunice passou boa parte da novela a segundo plano, sempre dedicada à costura, à família e aos dilemas de sua filha Fernanda. Mas finalmente chegará a hora de a costureira brilhar. O destino vai lhe reservar uma reviravolta emocionante, que promete tirá-la do anonimato e colocá-la no centro das atenções da trama. Tudo começará depois que ela assinar o vestido de noiva de Leila. O traje, pensado nos mínimos detalhes, se transformará em um verdadeiro acontecimento, atraindo olhares e elogios até mesmo dos mais exigentes críticos de moda. A cerimônia intimista, marcada para acontecer em alto mar, sobre um barco no Rio de Janeiro, acabará se tornando palco de algo maior. O nascimento de uma estrela escondida entre costuras e tecidos. Leila, vaidosa como sempre, fará questão de exibir para os convidados cada detalhe do vestido exclusivo, sem imaginar que o maior destaque não seria o casamento em si, mas a criação da até então discreta Eunice. Repórteres estarão presentes no evento para registrar a união com Marco Aurélio, mas acabarão se encantando com o look sofisticado. A peça ganhará espaço em revistas especializadas, colunas sociais e até em um programa de televisão dedicado à alta costura. Quem é a responsável por essa obra de arte? Perguntará uma das jornalistas. Leila, com ar de triunfo, revelará o nome. Foi Eunice, uma costureira de talento que soube interpretar minha alma nesse vestido. A repercussão será imediata. O telefone da casa de Eunice não parará de tocar, e entre tantos contatos, surgirá um que mudará tudo. O convite para trabalhar em Milão, a capital da moda. Atônita, Eunice terá dificuldade de acreditar. Seus olhos marejados entregarão a mistura de medo, surpresa e emoção. Ela chamará Bartolomeu para conversar e, pela primeira vez em muito tempo, mostrará um brilho no olhar que ele pensava ter se apagado. Bartô, fizeram uma proposta de trabalho para mim, em Milão. Eu ainda não sei nem como reagir, dirá ela com a voz embargada. Ele, que sempre esteve ao seu lado nos momentos mais difíceis, sorrirá com orgulho. Eunice, isso é um reconhecimento. Você sempre costurou sonhos. Agora chegou a hora de costurar o seu. A notícia se espalhará rapidamente. Bruno será um dos mais empolgados. Já Fernanda, ainda em meio às suas próprias turbulências com Tiago, reagirá com desdém no primeiro momento, acreditando que a mãe não teria coragem de aceitar uma mudança tão radical. Mas no fundo, a filha sentirá orgulho velado ao perceber que Eunice finalmente conquistou algo por mérito próprio, sem depender de favores ou interferências de terceiros. Apesar da alegria, Eunice lembrará do peso de suas decisões antigas. Foi ela quem, em um dos momentos mais tensos da novela, enfrentou Odete Reutemann ao descobrir que a bilionária havia oferecido dinheiro para Fernanda se afastar de Tiago. Na época, Eunice mostrou coragem, deixando claro que não venderia a felicidade da filha. Esse episódio voltará à tona,
agora como combustível para sua determinação. Bartolomeu a lembrará. Você já enfrentou gente como Odete de cabeça erguida. Se encarou aquele monstro, não vai se apequenar agora diante de um convite desses. Mesmo com tanto apoio, Eunice será tomada por inseguranças. Não espelho sozinha, ela se perguntará se está preparada para recomeçar em um país distante, sem dominar o idioma, sem conhecer ninguém. Será que não é tarde demais para mim? Eu passei a vida inteira me dedicando aos outros. Será que ainda dá tempo de pensar em mim? Murmurará com as mãos trêmulas. A cada dúvida, a lembrança das linhas, das agulhas e das longas noites em claro darão a resposta. O talento que ela sempre guardou em silêncio, agora enfim reconhecido, pedirá passagem. Bartolomeu não medirá esforços para convencer a amada. Com lágrimas nos olhos, fará uma declaração que ficará marcada na memória dos telespectadores. Eunice, não desperdiça essa chance. Você sempre foi a melhor costureira que eu conheci. Só faltava o mundo descobrir isso. E agora descobriu. Vai por mim. Se você aceitar, não vai ser só um trabalho. Vai ser o início de tudo aquilo que você sempre sonhou, mesmo sem coragem de admitir. Essas palavras tocarão fundo no coração da costureira, que sentirá o peso da decisão aumentando a cada dia. A repercussão internacional não passará despercebida por Odete. A vilã, sempre atenta a tudo o que pode virar trunfo ou ameaça, comentará com ironia durante um jantar. Interessante, até mesmo a insignificante Eunice está sendo exportada para a Europa. Quem diria que um casamento poderia render mais do que alianças? Marco Aurélio, ao lado, disfarçará um sorriso debochado, mas Leila rebaterá. Insignificante não, Odete. Ela tem talento. O vestido foi notícia no mundo todo. Talvez até a senhora precise de Eunice para desenhar seu próximo traje de gala. O choque entre as duas mostrará que o talento de Eunice começou a incomodar até os mais poderosos. Com a carreira prestes a dar um salto internacional, Eunice finalmente sairá da sombra dos demais personagens e mostrará que seu talento não tem fronteiras. A proposta para atuar ao lado de uma renomada estilista italiana poderá mudar completamente sua trajetória. Mas o dilema persistirá. Ela terá coragem de deixar o Brasil, a família e a vida que construiu para viver um sonho no exterior? Enquanto a decisão não é tomada, o público acompanhará de perto cada gesto, cada olhar de dúvida, cada conversa íntima com Bartolomeu. O coração da costureira se dividirá entre a empolgação, a preocupação com Fernanda, que viverá um momento conturbado no relacionamento com Tiago. Será a primeira vez que Eunice pensará em si mesma, sem se sentir culpada por deixar a família em segundo plano. Bartolomeu reforçará. Você não vai abandonar ninguém, Eunice. Vai apenas mostrar que também pode ter vida própria. Sua filha vai ter que aprender a caminhar sem depender de você. É chegada a hora. Nem todos torcerão pelo sucesso de Eunice. Odete Reutemann verá na ascensão dela uma oportunidade de manipulação. Em uma conversa secreta com Marco Aurélio, soltará o veneno. Se Eunice for para Milão, terá um nome, uma marca, um futuro. Mas e se alguém mostrar a ela que nada disso passa de ilusão? Eu posso transformar essa oportunidade num pesadelo. Marco Aurélio, cínico, retrucará. Deixe que ela vá. Quanto mais alto subir, maior será a queda quando a senhora puxar o tapete. O público verá que até a felicidade de uma costureira simples pode despertar a inveja dos poderosos. Um representante da Maison italiana chegará ao Brasil especialmente para conhecê-la. O encontro acontecerá em um restaurante elegante e Eunice, tímida, ficará sem saber como se portar diante de tanta formalidade. O estrangeiro será direto. Senhora Eunice, Milão precisa de mulheres como você. Criatividade, autenticidade, coragem. Sua assinatura pode estar em nossas próximas coleções. Bartolomeu segurará a mão dela sob a mesa, transmitindo segurança. O olhar do casal revelará que a escolha está prestes a ser feita. De volta para casa, Eunice se trancará. Entre tecidos, linhas e manequins, ela terá um momento de intimidade com seu próprio sonho. Em voz baixa, quase como uma oração, dirá: se eu for, será para honrar cada noite em claro, cada ponto que dei com esperança.
Não quero ser só uma costureira. Quero ser lembrada. Tudo estará pronto para a resposta definitiva. A mesa da sala será preparada para um jantar em família, onde Eunice anunciará sua decisão. Bartolomeu e Fernanda estarão presentes. A expectativa será enorme. O público verá a câmera se aproximando lentamente do rosto da costureira, que respirará fundo antes de falar. Eu decidi que vou... Antes que complete a frase, o telefone da casa toca insistentemente. Fernanda se levanta para atender, mas Eunice o interrompe com um gesto. Ela mesma pega o fone, a voz ainda trêmula. Do outro lado, um sotaque carregado. Senhora Eunice, precisamos de sua resposta agora. O contrato está pronto e o avião para Milão parte amanhã à noite. A família se entreolha, chocada com a urgência. Bartolomeu se levanta, segura a mão dela e insiste. É a sua hora, Eunice. Não deixe escapar. Fernanda, nervosa, rebate. E se nunca mais voltarmos a ser uma família? E se ela for embora e tudo acabar? As lágrimas de Eunice escorrem silenciosas. A câmera fecha em seu rosto, dividido entre o sonho e o medo. Ela olha para o telefone, respira fundo, mas não responde.